essência da adoração. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Quando a música esmorece, o resto desaparece. Simplesmente a ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. A essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Rei de imensurável,
é de imensurável valor, ninguém pode expressar quanto és digno. Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu, Senhor, cada fôlego meu. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu, Senhor, cada fôlego meu. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu, Senhor, cada fôlego meu. Tudo que tenho é teu, tudo que tenho é teu, Senhor, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. A essência és tu, a essência és tu, a essência és tu. A essência és tu, a essência és tu, a essência és tu. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Que Deus os abençoe. Depois de ouvir essa música, né, Essência da Adoração, a música do Matt Redman, de alguns anos atrás, né? É uma música que marcou uma geração. Lá no Brasil também foi traduzida, gravada. É uma música que nos lembra de que nós devemos adorar o Senhor pelo que Ele é, né? E Ele é a própria essência da adoração. Então, vamos por esse caminho, né? Hoje tem uma pergunta, na nossa breve reflexão. A pergunta é: o que Deus vê quando olha para nós? O que Ele vê quando Ele olha para nós? Vamos orar antes de começarmos. Senhor, muito obrigado
por esse tempo de adoração, essa música aí. E te agradecemos também pela tua palavra, porque podemos ver como funciona, né? Como que são os teus princípios, como que o Senhor pensa, como que o Senhor age, do que o Senhor gosta, do que o Senhor não gosta. Obrigado porque as Escrituras são um manual de vida para nós. Te agradecemos em nome de Jesus. Fala conosco hoje, para a glória do teu nome. Amém. Então, o que Deus vê quando olha para nós? O que Ele vê quando olha para você? O que Ele vê quando olha para mim? Hoje em dia, eu acredito que sempre foi assim, né? Mas hoje mais forte essa questão da aparência, né? Muitos fingem ser o que não são, para serem aceitos pela sociedade a qual pertencem, né? Muitos fingem ser o que não são. E se formos responder essa pergunta, o que Deus vê quando olha para nós, se formos responder isso com sinceridade, iremos dizer que Deus vê em nós muitas coisas desagradáveis, obviamente, né? Somos seres imperfeitos, cheios de falhas, pecados, fraquezas, cheios de podridão, né? Para ser mais forte, né, a expressão. Porque com Deus não existem os filtros, né? Não existe o Photoshop que nos façam parecermos menos podres, né? Menos pecadores, ou que nos façam parecermos mais espirituais. Porque Ele nos vê exatamente como somos, como nós somos, né? Não temos como nos esconder atrás de uma rede social ou de efeitos especiais. Nós podemos enganar muitas pessoas, mas nós não podemos enganar a Deus. Essa aqui é a verdade. Hoje vivemos num mundo regido pela aparência, né? E muitas vezes somos tentados a ceder a essa regra imposta, né? Por uma sociedade que se tornou egocêntrica ao extremo. Mas Deus não se guia por aparências, né? Então Ele consegue ver algo em nós que as pessoas não enxergam. Em 1 Samuel 16, 7 diz assim, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o coração. O profeta Samuel foi influenciado pela aparência física, né? Ao encontrar o primeiro filho de Jessé, o Eliabe, que tinha uma aparência, né, suntuosa, bonitão, grande, alto, tinha uma aparência de rei. E o profeta Samuel assumiu imediatamente que diante do Senhor está ungido, né? Que era, segundo o pensamento do Samuel, seria o Eliabe. Contudo, o Senhor disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua estatura, pois eu o rejeitei. 1 Samuel 16, 6, né? E depois disse, porque o Senhor não vê como vê um homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor vê o coração. Então não podemos agir diante de Deus como se estivéssemos sendo observados por meros seres humanos. Não podemos. Se fôssemos nós que fôssemos escolher o rei, provavelmente teríamos escolhido Eliabe, né? Porque ele tinha toda a aparência necessária para ser bem sucedido nesse tipo de quesito, né? Nesse tipo de sociedade em que vivemos hoje, né? Um cara que aparece ali em primeiro plano, todo photoshopado aí, sei que existe esse verbo, né? Photoshopar, mas podemos acrescentá-lo, que se usa muito esse tal de Photoshop hoje, né? As pessoas querem ser algo que não são, né? Querem mostrar algo que não são. E marcam encontros, namoro, não sei o quê, a pessoa quando vê ao vivo fala, puxa, mas ele é tão diferente na rede social e vaza, né? Porque não tem como esconder, uma hora a verdade vai aparecer. A nossa visão é limitada, né? De poder enxergar no ser humano o que ele realmente é. Mas Deus enxerga muito além, muito além.
Ele olha para nós, que somos cheios de imperfeições e de defeitos, e ainda assim nos ama, né? Deus escolhe pessoas pequenas, como escolheu Davi em lugar do Eliabe, e ele escolhe pessoas pequenas para torná-las grandes em suas mãos. Não se permita enxergar de você menos do que o Pai vê em você. Não se permita. Se ele te vê assim, é porque ele te fez assim e porque você é assim. Então, toma o seu lugar, né? Put yourself together, né? Como dizem aqui na Inglaterra. Recomponha-se, né? Pense em você do jeito que Deus pensa. Deus tem seu próprio filtro, né? Para nos ver como só ele pode ver, né? A gente. E o filtro não é nada mais, nada menos que a cruz do Calvário. Sim, ele olha através da cruz na qual fomos remidos e lavados pelo sangue de Cristo. Esse é o filtro que Deus usa para nos ver. Ele nos enxerga através da cruz, através do sacrifício do Cordeiro. E ele nos vê limpos, nos vê puros. Não precisamos usar roupas especiais, nem mudar o tom de voz para falar com Deus, nem tentar fingir que somos super espirituais, nada disso é necessário, porque já fomos lavados, fomos remidos pelo sangue do Cordeiro. Basta você se apresentar diante de Deus em arrependimento e com um coração totalmente disposto a ser trabalhado, a ser perdoado, a ser moldado, né? Não perca tempo em como parecer mais espiritual, como parecer mais santo. Apenas seja você mesmo. Afinal de contas, Deus te fez assim. Se Ele te fez assim, é porque Ele gosta de você assim. Amém? Isso não é uma palavra de autoajuda, nem um coach, nada disso, não. Isso aqui é a palavra pura. Deus não vê como nós vemos. E ponto final. Né? Diante dele não importa quantas visualizações vamos ter, quantos likes vamos ter, porque temos a Cristo, que Cristo dá o like principal. Falei, não, esse aí, pai, esse aí anda comigo, cara. Esse aí, dá um like para ele. Esse é o like mais importante, a visualização mais importante, a visualização de Deus para você. Amém? Então nós temos o Espírito Santo também que testifica que em nosso espírito que somos filhos de Deus. Isso é suficiente? Não acha que é suficiente isso? Não se esqueça que quando Samuel foi à casa de Jessé para ungir, né, um dos filhos como rei de Israel, ele observou Eliabe e pensou, com certeza este é o ungido do Senhor. E Deus chegou para ele e falou, não é ele não, eu o rejeitei. Ele é bonitão, ele tem todos os requisitos, tal, mas não é esse que eu escolhi não. Eu escolhi o baixinho lá, o Davi, aquele baixinho ali, ó, que ninguém dá nada por ele, né? Todo mundo olha para ele, a aparência dele não dá nada, mas ele vai ser um grande homem em minhas mãos. É assim que Deus trabalha, né? Samuel, apesar de servir a Deus com excelência, ele pensou que Eliabe, por ser uma pessoa de boa aparência, seria a pessoa capacitada para exercer tal função, mas não era. Deus escolheu Davi, uma pessoa que aparentemente era incapacitada de fazer isso, mas ele o iria capacitar para cumprir a função de rei, para ser aquele grande rei que Israel teve, né? Então, Deus trabalha de outra maneira, né? Deus é capaz de sondar o coração, Ele sabe o potencial que cada um tem dentro de si. E não é pela aparência, não. Tem pessoas que você não dá nada por elas, mas elas são pessoas grandes diante de Deus, grandes por dentro, coração enorme, cheio de unção, né? Pessoas capacitadas. Então esse negócio de aparência está complicando muito as pessoas, né? Eu já faço um bom tempo que eu não me preocupo mais com o que as pessoas pensam, mas me preocupo com o que Deus pensa de mim. A primeira pergunta que eu faço antes de tomar uma decisão, será que Deus
aprovaria isso? Será que Deus faria isso? Será que o Senhor tomaria essa decisão dessa maneira? E eu vou consultar, eu vou orar, né? Não me preocupo com agradar mais as pessoas, não. Eu me preocupo com agradar a Deus. Se as pessoas gostam ou não gostam, já não é meu problema, é problema delas, não é meu problema. Eu tenho que agradar a Deus, eu tenho que seguir a Deus, tenho que servir o Senhor, né? Você precisa ser você mesmo diante de Deus e dos homens. Você precisa ser você mesmo. Não tenta ser alguém que você não é, né? O copia e cola tá tão na moda que as pessoas estão copiando e colando até identidade agora, né? Inclusive pessoas que cantam músicas que são de outros e cantam bem, tudo bem, mas não falam que foi de outra pessoa a música. A maioria que ouve pensa que foi ele o autor. Isso é errado, é uma ética moral baixa, né? Então, comece a gostar de você mesmo, não ao ponto de se tornar narcisista, né? Voltado só para si mesmo, voltado para si mesmo, não? Mas comece a gostar de você. Comece a gostar, comece a olhar para você como Deus te vê. Comece a perguntar para Deus o que eu sou para o Senhor. E as coisas vão mudar. A autoestima, né, vai ser alta e não vai ser baixa mais. Não. A autoestima é a estima que você tem de você mesmo, né? Então, pergunta para Deus quem é você. Deixa Ele te mostrar quem é você. Comece a entender que Deus é teu Pai, que está com você todos os dias, que Ele deu seu Filho por sua causa, seu Filho unigênito. Deixa Ele te mostrar quem você é. Comece a gostar de você mesmo. Amém? Comece a ser você mesmo, diante de Deus, diante dos homens. Não se esconda atrás de uma aparência que não é a tua. Não se esconda. Seja você mesmo. Amém? É só isso que eu tinha para falar hoje, né? Tudo isso veio à raiz de que nós estávamos... Meu neto estava ouvindo a respeito de Michael Jackson, né? Um grande músico que já morreu. Mas ele viu uma foto antes e depois, né? Tantas cirurgias plásticas, né? Que o Michael Jackson fez. E ele falou, mas por que ele fez isso? Cuti, ele me chama de Cuti. Por que ele fez isso? Falei, porque ele não gostava da aparência que ele tinha. E meu neto falou, mas ele era mais bonito antes que depois das cirurgias, né? Por que ele fez isso? Ele quis mudar a aparência para ser alguém que ele não era, né? E acaba que nós acabamos admirando Michael Jackson pelo talento musical, né? Pelo talento para dança, para fazer arranjo, para fazer coreografia, e não pela aparência, né? Então, se ele tivesse entendido isso, talvez não teria passado por tantas cirurgias dolorosas, né? Que ele seria um grande artista da mesma forma, né? Da mesma maneira, mesmo que não tivesse feito as plásticas. Eu não sabia como explicar isso para o meu neto. Então falei com ele que nós somos assim porque Deus nos fez assim. Nós não precisamos mudar por causa de pessoas ou por causa dos outros. Não precisamos mudar a nossa aparência. Tudo bem, não estou falando que você tem que andar sujo, mal vestido, os cabelos tudo sujo, atrapalhado. Não é isso, né? Não é isso que eu estou falando, mas a sua aparência mesmo, a sua aparência principal, seu rosto, seus olhos, seu nariz, sua boca, suas orelhas, né? Seu cabelo, meu ex-cabelo aqui no caso, né? É assim que você é. Então não tente mudar isso, para quê? Vai gastar tempo, vai gastar ideias, vai estar e depois vai se frustrar.
Depois vai se frustrar. Porque, afinal de contas, você não consegue se esconder por muito tempo, não é verdade? Em algum momento, as pessoas vão ver também quem você é. Então, melhor é saberem pela sua, né, verdade do que pela sua mentira. Como Deus já sabe. Né? Que Deus te abençoe. Até a próxima. Espero que vocês tenham uma semana excelente e abençoada, em nome de Jesus.